Vamos aqui iniciar os processos, né, de forma que o sistema de equações lineares, por exemplo, com m linhas, m, né, e n colunas, né, sendo, no caso, n o número de variáveis e m, né, o número de equações, nem sempre são iguais, né, nós vamos adotar exatamente os conceitos apresentados na aula 1, certo? Dê uma olhada lá, tá? Que exatamente esses conceitos, né, são usados, por exemplo, para solução de equações, né, do ensino fundamental e médio, né, que nós vamos usar agora, né, para resolver sistemas de equações lineares, né, nos cursos, por exemplo, né, de graduação de engenharia, né, de física, tá, e até nos de mestrado e doutorado. Tá? Então nós vamos, por meio de um exemplo bem simples, né, nós vamos caminhar, né, de modo a nós enxergarmos de uma forma fácil o que é o pivô, né, evidentemente, né, com a liberdade, né, do meu sistema. Né, que sempre lembre, né, que os exemplos são simples, né, você vê tranquilamente, sem resolver, por exemplo, o número de pivôs, né, mas lembre-se que geralmente você tem, por exemplo, né, muitas equações com muitas incógnitas. Então, o método utilizado, né, para resolver esses sistemas lineares simples, né, a metodologia é exatamente a mesma, né, aumentando-se o número de equações e de incógnitas. Né. Então, vamos pegar nosso exemplo, né, bem simples aqui. Né. Vou minimizar, certo? Aqui, ó. Redução de linhas de uma matriz. Tá? Nós vamos ver o que é isso e por que disso aí. Tá? Então, vamos lá. Eu vou adotar, né, a aula 1, tá? Os conceitos vistos na aula 1. Tá? Nada mais do que isso. Tá? Vou resolver esse sistema, nós já sabemos a resposta, né? X igual a 2, y igual a 1. Né? Solução única, a gente sabe também. Tá? E nós sabemos também o número de pivôs. Né? É só você pegar, né, a matriz A, né? Aqui eu vou colocar aqui, solução. Tá? Solução. Você pega a matriz A, né, no caso, que vai ser, tá vendo a coluna, né, 1, 1, 1, 1, e o do Y, né, é 1 e menos 1, nós vimos isso aqui. Né? Isso aqui é um pivô, né, P1, isso aqui é um pivô P2. Tá? Eles são, né, linearmente independentes, né, o que implica, né, que aqui eu tenho o espaço, né, das colunas, né, o espaço vetorial, tá, no caso. Tá? Ele, no caso, né, ele gera, né, gera o R2. Tá? Então, tem dois vetores linearmente independentes do R2. Tá? Então, qualquer vetor, né, do R2, né, do plano, né, ele pode ser obtido por uma combinação linear desses dois vetores P1 e P2, né, que são linearmente independentes. Né. Bom, só revendo rapidamente, tá, nós sabemos, né, que a liberdade, né, vide a última aula, né, no caso, né, é o número de variáveis, né, menos o número de pivôs. Né, aqui, o número de pivôs. Né. Vamos fazer assim, ó, no caso aqui, né, é o número de variáveis menos, né, o número de equações. Né. Eu até vou colocar número de pivôs mesmo, né, o número de pivôs. Né. Isso aqui vai ser igual, né, no caso aqui o n, né, o número de variáveis, né, é 2, né, e o número de pivôs, no caso aqui o número de equações, certo, é igual a 0.
Então não tem liberdade, né? Por isso que essa solução aqui, até vou colocar uma cor aqui, ó, desse sistema particular, né? Aqui, ó, solução é única. Porque eu não tenho liberdade, tá vendo aqui, ó? A liberdade, né? Liberdade é igual a zero, né? É igual a zero, né? Nesse caso particular. Bom, imagine, então um sistema de 100 equações com 100 incógnitas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, né, reduzir essas linhas na forma mais simples que eu puder, né? Qual é a forma mais simples? É tentando, né, colocar uns e zeros. Olha só, sem alterar, né, a resposta. Né? Isso aqui, lembre da balança, vamos lá, né? Isso aqui são duas balanças direitinho. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar minha matriz A. Aqui é a matriz A, né? A. Aqui eu tenho, aqui exatamente estou trazendo para cá, porque agora é 1 e 1, tá? E 1 e menos 1. Olha só o que eu vou fazer. Tá? Eu vou, é interessante, depois eu vou mostrar para vocês, né? Olha só, quando eu altero o membro esquerdo, tem que alterar o membro direito também, né? Só lembrando da balança. Geralmente, tá? Você faz assim, ó, vou mostrar aqui claramente, ó. Você traz o membro direito, né, para essa matriz aqui, né? Vou colocar aqui. Até afasta um pouquinho para não misturar com os coeficientes, né? Bota assim, ó. 3 e 1, certo? Geralmente você bota uns pontilhados aqui, né? Tá? E isso aqui se chama, né? Até vou colocar aqui um A', tá? Que não é o A. O A é esse aqui, né? Chama-se matriz aumentada, tá? Matriz aumentada. Em inglês, né, é augmented matrix. Tá? Porque você está olhando em inglês e tal, muitos de vocês, né, já fizeram cursinho de inglês, tá? Então, augmented, aqui é um G, né, augmented matrix. É a matriz aumentada, não é o A. O A é essa aqui. Aqui eu trago, né, o lado direito para cá, sem trocar o sinal, tá? Aqui, né? Faz-se assim. Então, ó, quando eu mexo nessa linha toda aqui, ó, né, evidentemente que eu vou, né, alterar o lado esquerdo e o lado direito. Da mesma forma, essa segunda equação aqui. Tá? Vocês vão ver qual é o meu objetivo, né? Vocês vão ver a resposta aqui. Olha só, eu quero colocar nessa segunda linha, tá? Eu quero colocar um zero aqui embaixo. Olha só, eu quero colocar um zero. O que eu vou fazer? Olha que interessante, Eu vou e manter essa primeira linha aqui, tá? Isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou multiplicar, por exemplo, né, a segunda linha por menos 1, né, aqui, e vou somar com a primeira linha, tá, e colocar na segunda. Olha só, faz assim, quer ver? Ó, eu faço assim, ó, menos a linha 2, vamos fazer assim, né, menos a linha 2, mais a linha 1, eu vou colocar, né, na linha 2, é isso que eu quero, sem alterar a resposta, né? Isso, você faz assim, você não erra. Quando você fizer isso aqui, ó, eu não vou alterar a linha 2, escreve, repetir, não custa nada, repetir, né, o que não foi mudado, né? No caso aqui é a minha linha 1, certo? Então eu já escrevo aqui, né, ó, meu A', no caso, né, já não vai ser mais a linha, tá? Eu vou mexer, né, no meu A' aqui. Eu vou chamar, por exemplo, de U. Tá? Chamar de U', pronto.
Então, o que eu vou fazer? Ó, o que eu vou fazer? Está escrito aqui, ó. Vou multiplicar, né, a segunda linha por menos 1 e repetir a primeira. Então, eu vou repetir aqui, ó. 1, vocês vão ver por que isso aqui. Tá muito interessante, ó. Aqui, ó. Vamos buscar isso aqui, ó. Eu tenho menos 1 aqui, certo? Aqui eu tenho mais 1, né? Eu troquei o sinal. E aqui eu tenho menos 1, certo? Eu vou somar, tá vendo aqui, ó? Eu vou somar, tá? E repetir a primeira linha, tá? Vou somar agora, tá? Então aqui eu vou ter, né? Vamos supor, né? Meu U2, por exemplo. Olha que interessante aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, vocês vão ver qual é o meu objetivo. É treino, isso aqui é treino. Então eu vou repetir essa linha aqui. 1, né? Ó. Aqui eu ponho um pouco afastado, né? Boto 3 aqui. Agora eu vou alterar, ó. 1 mais menos 1 dá 0. 1 mais 1 dá 2. 3 menos 1 dá 2. Então, aqui eu já atingi um dos meus objetivos, né? É 1 aqui e 0 aqui. Tá? Agora, olha que interessante aqui. Olha que interessante. Agora, eu quero colocar, vocês vão ver tudo por quê, tá? O 0 aqui, ó. Quero que isso aqui seja 0. Olha só. Eu vou, olha que interessante agora, tá? Olha só. Para eu colocar 0 aqui, né? O que eu tenho que fazer, tá? Eu vou, por exemplo, né? Multiplicar a segunda linha, olha só que interessante, por menos 1, tá? No caso, né? Vou colocar menos 1/2, tá? E vou somar, tá? Com a primeira linha, né? E colocar na primeira linha, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou multiplicar, né? A segunda linha, ó, por 1/2. Eu quero que apareça 1 aqui, ó. Eu quero que apareça 1 na diagonal aqui, ó. Vamos buscar a segunda linha, né? Ó, por 1/2, certo? Então aqui, né, vai ser menos 1, né? E vou somar, né? Certo? E colocar na segunda linha, ó. Vou somar, olha como é que é fácil, ó. Vou somar com a primeira linha, tá? E vou colocar, né, na segunda linha. Tá? Aliás, vou colocar na primeira linha. Tá? Eu quero que apareça 1 aqui e 0 ali. Olha só. Vocês vão ver por que isso. Opa, deixa eu apagar aqui. Vou colocar na primeira linha. Aqui, ó. Quando eu faço isso, tá vendo? O que eu vou fazer? Repetir, né? Repetir o que não foi alterado, né? Como eu estou alterando a primeira linha, vou repetir a segunda linha ali, tá? Então aqui eu vou ter, ó, no caso, ó, vou repetir a segunda, tá vendo aqui, ó? No caso, 0, 0, 2, ó, e 2 aqui, né? Porque aqui, ó, repara, como eu estou alterando, vou alterar a primeira linha, eu quero, aqui, ó, né? O que eu vou fazer, né? Eu vou multiplicar a segunda linha, tá? Mais a primeira e vou substituir a primeira. Então, lá, ó, menos 1/2 vezes 0 dá 0. Mais 1, então aqui eu tenho 1, ó. Não perdi meu 1 aqui. Eu não quero perder esse 1. Agora, olha só que interessante. Olha só. Olha para aqui, ó. Menos 1/2 vezes 2 dá menos 1, né? Menos 1 com mais 1 dá quanto? 0. Professor, que legal, né? E agora aqui, tem que fazer aqui também, ó. Menos 1/2 vezes L2, né? A linha 2, tá vendo aqui, ó? Né? Vai dar menos 1. Menos 1 com mais 3, né? Vai dar 2 aqui, ó. Entenderam bem? É só treinar. Vocês vão ver por que isso aqui. Agora, olha só. Eu vou dividir, né? Tudo, né? Aqui, ó. Vou dividir a linha 2, né? Vou dividir por 2. Dividir L2 por 2, né? E vou colocar, né, na linha 2. Olha só, olha só.
Tá vendo? Eu vou dividir, né? Aqui, ó. Aqui vai aparecer meu 1 aqui que eu quero. Vocês vão ver por que isso aí, tá? Vou abaixar um pouquinho. Nós vamos treinar bastante isso aqui, tá? É treino, tá? É treino. Então aqui, ó, vou dividir toda a linha, ambos os membros, né? Por 2, tá? E vou substituir, no caso, né? Em 2, tá? Ó, quando eu substituo, o que eu faço? Aqui, ó, repito a linha 1, né? Se eu estou alterando a segunda, né? Porque a linha 1 eu não vou alterar. Então aqui eu vou ter, ó, 1, 0, olha que interessante. Aqui 2, aqui, ó, repetir a primeira linha. Agora eu vou dividir ambos os membros por 2. Então eu vou ter 0, 1, né? E aqui 2 por 2 dá 1. Isso aqui é a minha matriz, né? A linha, tá vendo? Ó? Tá? Olha que interessante. Só a gente olhar a aula 1. Eu não alterei a resposta. Eu não alterei. Ó, não alterei. Tá? Evidentemente, aqui eu já sei. Tá? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, a minha matriz, né, foi alterada para essa matriz aqui. Ó. 1, 0, 0, 1. Aqui, ó. O x e o y permanecem os mesmos. Eles não mudaram. Olha que interessante. Ó. E o meu lado direito, né, mudou. Né? Então, aqui eu tenho o 2 e o 1. Certo? Olha a grande vantagem. Né? Nós chamamos isso em matemática desacoplar. Ó. As variáveis x e y, né, foram desacopladas. O que é isso? Olha só. Até vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Até eu vou fazer assim, ó, depois eu apago. Ó, tá? Imagine que eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, 3x menos y mais 5 igual a z mais 2. Tá? Aqui eu tenho x mais y mais 3z igual a 0. Aqui eu tenho 2x menos 4y mais z igual a 200. Tá? Olha só. Aqui eu tenho meu sistema acoplado. O que é desacoplar meu sistema? É colocar x igual. Né? Aqui, ó, aqui não vai aparecer, né, nem y e nem z. Ó. Eu desacoplei meu sistema. Da mesma forma, né, meu y igual, né, aqui não vai aparecer nem x nem z. Né? Aqui, ó, eu desacoplei. E aqui meu z igual. Né? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Olha que interessante. Ó. Olha só, isso aqui é geral. Tá? Quer dizer, geral. É uma 3x3 para você enxergar o que é desacoplamento. Ó. Vem tudo misturado, tá vendo? Tudo misturado. Desacoplar, né? Eu arrumar uma forma de escrever x igual sem ter y e z do outro lado. Aqui, ó, vou multiplicar aqui, ó. Aqui, ó. Primeira linha, né? Olha a dimensão, ó, 2 por 2, e aqui 2 por 1, e aqui 2 por 1, né? Só. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna, tá vendo? Ó? 1 vezes x dá x. Né? Até eu vou colocar assim, ó, 1 vezes x dá x, mais 0 vezes y, né? Vai ser igual, né? A primeira linha, primeira coluna, vai dar esse elemento aqui, igual a 2. Igual a versão de baixo, ó. Segunda linha por essa coluna. Aqui eu tenho 0x mais 1y igual a 1 aqui, ó. Tá vendo? Igual a 1. Ó. Aqui eu tenho, ó, já está desacoplado, tem x igual a 2, né? E aqui eu tenho y igual a 1. Professor, que é exatamente a resposta, né? Aqui, ó, do meu sistema. Tá? Repara que eu não alterei, atenção, ó, olha a aula 1. Eu alterei os membros, direito e esquerdo, né? Sem alterar os valores das minhas variáveis. Está bem claro isso aí? Está bem claro? Então, a ideia, por exemplo, um exemplo, tá?
Se eu tiver uma matriz, um outro exemplo, né? Eu não vou fazer, só vou mostrar. Se eu tiver assim, ó, um exemplo. 2x menos y mais z, né, igual a 1. Aqui eu tenho x mais y menos z igual a 5. Aqui eu tenho 2x, né, mais 3y mais 4z igual a 2. Tá? Aqui eu tenho. Isso aqui, ó, meu sistema acoplado. O que é isso? Ó? Eu tenho uma mistura de x e y. Tá? Se eu puder, olha só, se eu puder, né, ó, transformar esse sistema por esse aqui, ó, olha que beleza, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Se eu puder fazer isso, como eu fiz para esse aqui, né, esse aqui eu transformei, né? Eu transformei a minha matriz A, tá vendo aqui, ó? Transformei a matriz A, né? Nessa matriz aqui, chamada matriz de identidade, né? Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, minha matriz de identidade, né? Ela é 1 na diagonal e 0 fora da diagonal, né? Olha só, eu posso transformar, nesse caso aqui, depois nós vamos ver que nem sempre, né, eu posso transformar, né, na matriz de identidade. Isso aqui é uma matriz quadrada, né? Repara, olha que interessante, ó. Se eu colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Ó, não estou resolvendo, tá? Meu x, y, z aqui, que não mudaram, né? O meu lado direito, né, mudou, tá? Eu vou chamar meu lado direito, por exemplo, depois, né, de B1, B2 e B3, né? Eles mudaram, eu tenho esse valor, tá? Obtido, né, quando eu fiz essa transformação. Olha como o sistema está desacoplado, ó. Primeira linha, primeira coluna, né? Olha só, gente, ó. 1 vezes x, ó, 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, igual ao número que eu achei aqui, tá vendo? Aqui, quando eu mexi, né? Olha só, eu transformei, né, o meu lado direito, tá vendo aqui, ó? Que era 3, tá vendo aqui, ó? 3 e 1, né, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu transformei, né, sem alterar a solução, né, no caso, né, para 2, 1. Suponha que eu fiz essas operações, né, eu desacoplei meu sistema. Olha o termo que eu estou usando, certo? Então aqui eu tenho, isso aqui vai ser igual a quanto? A B1, que é o número que eu tenho. Repara, ó, segunda linha, primeira coluna, ó. 0x mais 1y mais 0z igual a B2. Aqui é de baixo, 0x mais 0y mais 1z igual a B3. Aqui, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu posso escrever, né, que x igual a B1, y igual a B2 e z igual a B3. Muito simples, né? Quando você desacopla o sistema. Isso aqui é a minha matriz identidade, né? Que é 3 por 3. Tá bem claro isso aqui? Tá bem claro? E olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui, ó, é um pivô, né? Isso aqui, ó, é outro pivô, né? E esse aqui é o outro pivô. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, a grande vantagem, ó. Aí você fala, professor, qual é a grande vantagem de fazer isso aqui? Tá? Você vai imaginar, tá, um sistema com muitas equações e muitas incógnitas. Olha só. Aqui eu tenho, né, 2 equações, 2 incógnitas, certo? Aqui eu tenho 3 equações, 3 incógnitas. Imagine, ó, aqui, suponha, quando começa, né, a aumentar o número de equações, assim, ó, aqui, ó, é difícil se obter os pivôs. Aqui, ó, muito difícil você olhar para cá, né, e ver essas colunas independente dessa, independente dessa. Quando você coloca nessa forma, né,
da matriz de identidade é muito fácil, porque aqui você tem um pivô, outro pivô e outro pivô. Tá? Então, essa forma é uma forma muito interessante, tá? Quando você tem, por exemplo, né, 50 equações, 50 incógnitas. Por exemplo, olha aqui que interessante. Vamos aumentar um pouquinho. Se eu tiver, né, as variáveis, por exemplo, x, y, z e u. 4 variáveis. Tá? Olha só, eu posso, né, ter um sistema de equações, né, com essas 4 variáveis. Né, certo? Aqui, ó, tá? Opa, deixa eu tirar isso daqui. Tem um sistema de equações com as 4 variáveis. Olha a ideia qual é. Tá? Eu tendo essa equação com as 4 variáveis, né, eu vou transformar, quando eu puder, tá? Assim, ó, 1, 0, 0, 0. Tá? Aqui, 0, 1, 0, 0. Aqui, ó, 0, 0, 1, 0. E o último, 0, 0, 0, 1. Aqui, ó. Aqui tem a mesma matriz de identidade. Quando eu tenho aqui, né, as variáveis x, y, z e u, olha só, aqui eu já alterei, né? Aqui eu vou ter ó, o número B1, B2, B3 e B4. Ó. Aqui eu já tiro direto, ó, olha só, primeira linha vezes isso. Então eu vou ter, ó, 1x mais 0y mais 0z mais u igual a B1, né? Aqui, ó, 0u, tá? Aqui, ó. Tudo zero. Esses 3 zeros pega no y, no z e no u. Aqui, ó. Porque aqui, quando eu fiz a transformação, eu fiz para esse lado também, né? Tá vendo? Aqui, a segunda, né, eu vou ter, ó, 0x mais, no caso, né, 1y mais 0z mais 0u igual a B2. Meu sistema está desacoplado. A terceira, tá vendo? Ó, ela vai pegar o z, ó. 0x mais 0y mais 0z. Opa, aqui é mais um z, né? A terceira, né? Ó, mais 1z mais 0u igual a B2. E a última equação é 0x mais 0y mais 0z mais 1u igual a B1, B2, aqui é B3, né? E aqui é B4. Vou fazer direitinho aqui. Ó. Aí você enxerga, né? Opa! Parar aqui. Igual a B3, né? Igual a B4. Tá vendo? Aqui, ó, você pode até fazer vezes 0, né? Ó. X igual a B1 aqui, ó. Aqui, ó, tira esse que é 0, esse, ó, y igual a B2. Aqui, 0, 0, aqui é 1, né? Z igual a B3. Aqui, 0, 0, 0, U igual a B4. Entenderam bem? Tá? Repara que uma aula 1 foi importantíssima. Você só consegue fazer isso aqui, né, pelas propriedades das balanças, né, que é da aula 1. Entendeu? Aí você entende bem isso aqui. Agora é só exercitar, você já sabe. E aqui, repara, ó, eu tenho aqui, ó, pivô P1, né? Aqui, ó, pivô P2, pivô P3 e pivô P4, né? Então aqui eu gero, né, meu espaço R4. Né? Reparem, são linearmente independentes, repara. Isso aqui não tem nada a ver com esse, nada a ver com esse, nada a ver com esse, tá? Então aqui, ó, eu tenho meu espaço, né, das colunas, né, isso aqui não esquecendo, é espaço das colunas. É o R4. É o R4. Né? Por que R4, professor? Porque eu tenho 4 componentes. Ó. O pivô tem 4 componentes. E nesse caso, né, nesse caso, ó, como P1, P2, P3, P4 são linearmente independentes, isso aqui implica, né, que gera, né, eu vou até colocar a parte, pode-se obter qualquer, né, qualquer
vetor do R4 pela combinação linear de PI, né? I igual a 1, 2, 3 e 4, né? No caso, P1, P2, P3, P4. Porque qualquer vetor, né, do R4, né, posso escrever assim, ó, V igual, ó, por exemplo, A, P1 mais B, P2 mais C, P3 mais D, P4, né, em que A, B, C, D são constantes. Né, Entenderam? Entenderam bem? Né? Não precisa ser, nesse caso particular, né, os vetores são ortonormais. Né? Repara, esses vetores aqui, né, são ortonormais. Nesse caso aqui, estão lembrados? Isso aqui, né, vou só mostrar aqui para vocês, eu vou pegar esse aqui, ó, esse exemplo, né, e vou mostrar esse P1, P2, P3, que é um caso ultra particular. Né? Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o espaço R3, né? Aqui, ó. Que eu tenho aqui, ó. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, né, ó, aqui eu tenho, né, o eixo dos X, dos Y e dos Z. Tá vendo esse unitário aqui, ó? Esse unitário I, né? E está no eixo dos X, né? O vetor I, né, é o vetor 1, 0, 0, né? Porque está aqui no eixo dos X. O vetor J, está vendo aqui, ó? Vetor J, né, que é o unitário do eixo do X, né, é o vetor 0, 1, 0. E o vetor K, né, que é o unitário do eixo dos Z's, né, é o vetor 0, 0, 1. Né? Isso aqui, né, é uma base ortonormal. Tá? Porque além de serem perpendiculares, né, eu gosto sempre de falar no canto da sala. Né? Se alguém tem dúvida sobre essa figura, né, dá uma olhadinha no canto da sala, né, você vê exatamente a origem. Né? Então é isso. Então, nesse caso particular, tá, eu tenho, né, no caso, né, os meus... por isso que é a matriz I, né, matriz de identidade. Né? São os vetores ortonormais. Agora, olha só que interessante, olha só. Quando eu der um sistema, repara, aqui, ó, com 3 equações e 3 incógnitas, né, fica complicado você dizer, né, se as colunas são independentes. Nem sempre elas são independentes. Nós vamos ver um exemplo agora. Nem sempre elas são independentes. Agora não, vou fazer na outra aula. Tá? Nem sempre eu chego a uma matriz aqui bonita, aqui, ó, mas eu vou colocar o máximo número de 1 e 0 que eu puder. Tá? Eu só estou falando isso que eu vou fazer depois. Tá? Nem sempre, né, eu encontro, aqui é uma matriz quadrada, né? Nem sempre eu encontro, né, esses valores aqui. Ó. Porque eu posso ter, né, por exemplo, se eu tiver, eu estou adiantando já, por exemplo, se eu tiver um sistema assim, ó, um exemplo, né, x mais y mais 2z igual a 1. Um exemplo. Aqui eu tenho, vou colocar aqui 2x, né? E aqui eu vou colocar mais, né, 2y mais 4z igual a 2. Tá? Aqui. E aqui eu vou ter menos x menos 7y mais z igual a menos 4. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou... Olha só. Olha para essa linha aqui, tá vendo aqui, ó? E olha para essa linha aqui, tá? Essa linha aqui é redundante, porque essa primeira aqui multiplicada por 2. Então, certamente, não vou ter 3 pivôs. Eu vou ter, por exemplo, 1 e 2. Nós vamos ver isso, tá? Por quê? Porque essa equação aqui, ó, é exatamente essa aqui, mas eu tenho que manter, né, o 3 por 3, que esse aí é meu espaço, é meu espaço, tá? Tá, aqui eu tenho meus vetores colunas, né? Certamente, tá?
eu vou ter, né? Eu vou ter, tá? Vetores, né? P1, P2, P3, né? Eles vão ser linearmente dependentes. Né? Vocês não vão ser independentes. Vocês vão ver isso aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês enxergarem. Mas a metodologia, né, para você tentar obter a matriz identidade, ela é a mesma. Tá? Para o vídeo não ficar longo, tá? Isso aqui é um exemplo ultra particular. Né? Olha, repara só nesses exemplos que eu fiz de propósito. Tá? Ó, aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, bem aqui, assim, ó. Nos exemplos acima, exceto esse aqui, né, naqueles exemplos acima, né, o grau de liberdade é 0. Por quê, professor? Por quê? Aqui, ó. Porque eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 4 equações, 4 incógnitas, né? Repara, eu tenho 4 pivôs, ó, 4 pivôs, ó, certo? Como tá lembrado? Grau de liberdade, né, é igual a n menos, né, o número de equações, tá? Ou o número de pivôs, né? Aqui, ó, eu tenho 4 pivôs aqui, né? 4 pivôs, né? Meu n é 4, né? Eu não tenho 4 variáveis, ó. 4 menos 4 igual a 0. Então, meu ni, né, é 0. Da mesma forma, né, esse exemplo aqui, ó, aqui, tá vendo aqui, ó, né? Eu tenho 3 pivôs, tá vendo aqui, ó, e tenho 3 variáveis. Até eu colocar aqui em cima, porque tá gravado. Então, ó, meu número, para esse caso aqui, né, meu ni vai ser, né, n menos o número de pivôs. Tá? Aqui, ó, o número de pivôs, né? Aqui, meu n, quanto é? Quantas equações eu tenho, no caso, né? Eu tenho 3 equações e tenho 3 variáveis. N é o número de variável. 3 menos... Quantos pivôs eu tenho aqui, ó? Tenho 3, né? Ó, 3 menos 3 igual a 0. Certo? Nós vamos ver agora exemplos, né, em que o número de pivôs não é igual ao número de variáveis. Tá? Nós vamos ver aqui, na próxima aula. Entenderam bem? Entenderam bem? Por exemplo, esse último aqui, né? Esse último aqui, ó, né, eu garanto a vocês, né, que eu tenho liberdade. Porque eu vou ter somente 2 pivôs. Tá? Aqui eu vou ter que me unir, repara, vai ser 3 menos o número de pivôs. Né? Aqui eu tenho uma liberdade aqui. Né? Por isso que eu falei, nos exemplos acima eu tirei esse aqui. Né? Tá? Nos acima sem ser esse. O grau de liberdade é 0. Está bem claro. Repara só, isso tudo foi originado, né, da aula 1, gente. Olha que interessante. Né? Que aí você fala, nossa, isso aí, né, eu estou no curso de engenharia, certo? Né? Para que, professor, que eu preciso da aula 1? Né? Ela é fundamental, né, para você tentar desacoplar, né, a tua matriz. Né? Isso é por isso que eu estou dizendo. Você pode até se sentir, né? Meu Deus, né? Isso aí é para garoto de 12 anos, né? Do ensino fundamental, né? Garoto de 16, 17 anos do ensino médio, né? Eu estou na universidade, né? Por que eu vou entender essa aula? Né? Repara que ela é fundamental para você ver, né, o coração desse estudo aqui, ó, é o número de pivô. Isso aqui é o coração, né? Eu tento aqui desenhar um coração aqui, tá? O coração é esse número de pivôs aqui, ó, né? É isso aqui que nós vamos buscar, né? Porque com o número de pivôs, né, e o número de incógnitas, você tem o grau de liberdade, né? Isso aqui é o grau de liberdade. Tá bem, cara? Tá dominando bem? Nós estamos aos poucos, né, caminhando, de forma bem clara, tranquilo, tá certo? Então é isso aí.